Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja tranquilo ouvindo esta minha fala, que pretendo ser específico e bem claro quanto às minhas convicções. Bom, eu vou falar de Deus. Agora, qual Deus eu vou falar? O Deus católico? Aquele Deus vigilante que está sempre espreitando você, para que, se você cometer um pecado mortal e não confessar ao Padre, ele vai, quando você morrer, lhe colocar no inferno pela eternidade. Não, não vou falar desse Deus, porque esse Deus não existe. Eu vou falar de um Deus que, embora seja um Deus omisso, como todos os deuses, esse está dentro de nós. Ou seja, a nossa consciência. Quando você tem uma consciência ativa, você se corrige, você se condena, você se espreita, você se censura. E isso tudo que faz é a sua consciência, ou seja, o Deus que está dentro de você. Agora, vamos pensar um pouco sobre esse Deus que o Padre lhe disse que existe. Esse Deus que tem os predicados dado pelo homem, evidentemente. Então, que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Esses três requisitos básicos desse Deus criado pelo homem não se sustentam. Como diz Friedrich Nietzsche, ele tem pernas de barro e quebram-se facilmente. Mas por que eu estou dizendo isso? Bom, se o Deus é onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo. Se ele é onipresente, ele está presente em todos os acontecimentos. E se ele é onipotente, ele pode controlar todos os acontecimentos. Mas onde é que está a contradição? Contradição é aquela que, se Deus é onipotente, como é que ele convive com o mal? Se ele pode simplesmente terminar com a maldade, com o estupro, com o assassinato, com o roubo, com a vigarice. Mas não, ele tem o poder de eliminar tudo isso aí, mas não faz nada. Deixa correr o barco. Ah, mas o padre diz o seguinte, o livre-arbítrio. Muito bem, livre-arbítrio de quem? Do vigarista ou daquele que foi enganado pelo vigarista? Do estuprador ou da vítima de estupro? Onde é que está? Quer dizer, livre-arbítrio de quem faz, mas não é o livre-arbítrio de quem recebe a maldade. E daí? O que nós vamos pensar disso aí? Então vejam bem, onde é que estava Deus quando os alemães
mataram 6 milhões de judeus, simplesmente porque eram judeus. Aí ele via tudo aquilo ali, estava presente naqueles acontecimentos, tinha a capacidade e o poder de reverter aquela história, mas não fez nada. Como é que eu vou acreditar num Deus desse? Não posso. Eu não posso. De jeito nenhum. Porque se eu me colocar no lugar dele, eu faria diferente. Eu salvaria todos. Mas ele não faz nada. Então, por isso é que eu acho que ele não existe simplesmente. Ele foi criado pelo homem porque no momento em que o ser humano, lá nos primórdios dos tempos, o Homo sapiens e tal, ele interrogou a natureza, quem fez isso, quem fez aquilo, quem criou as árvores, os pássaros, os animais, o próprio homem. Não teve resposta nenhuma, ele procurou resposta incessantemente, gerações por gerações, e lá de repente apareceu alguém muito perspicaz, muito inteligente, que disse, não, isso aí foi um ser que está lá longe, nos espreitando, ele é Deus, ele criou todas as coisas, ele tem um poder infinito e não sei o que mais. Ah, mas quem criou Deus? Não, Deus não teve princípio e também não vai ter fim. Está resolvido o problema. Se era uma resposta que seria para o problema, essa foi a resposta saudável, ótimo, muito bem. Então nós passamos daí para diante a pensar que um ser invisível que está lá no alto, que comanda tudo, que tem e que fez tudo isso aí que está ao nosso redor. Bom, eu concordo plenamente que isso é muito bom para a humanidade, porque pacifica, né? Mas, por outro lado, o homem pegou essa crença e essa necessidade de se acreditar em alguma coisa, e o homem hoje explora o homem através disso. Então você vê o pastor, aquele pastor que está lá pregando e tal, e que no final diz para que você tem que mandar o Pix, né, do seu tributo, lá do seu dízimo, etc., e que ele precisa, porque ele está construindo uma igreja, porque ele precisa. Tudo enganação. Tudo enganação. Os padres católicos, por longos anos, mantiveram a Inquisição, onde matavam os hereges na fogueira, com lenha verde para sacrificar mais. Mas eles, por que eles queriam matar as pessoas, queriam que as pessoas sofressem? Não, era pura ignorância. Eles diziam que os hereges tinham o diabo no corpo e que eles estavam sacrificando o diabo que estava no corpo das pessoas. Por isso é que eles maltratavam aquelas pessoas, porque eles estavam maltratando o diabo que estava possuindo eles. Pura ignorância. Mas tem um fato histórico que o inquisitor chegou para o Papa da época e disse, a ordem é matar todos, homens, mulheres, crianças, mas, Santo Padre, lá também tem católicos. Sabe o que ele respondeu? Mate todos que Deus separará os seus. Grande ignorância, né? Então eles mataram todos os cátaros por isso aí.
Então, vejam bem, como é que vamos acreditar em tamanha sandice? Friedrich Nietzsche tem um seu aforismo que diz o seguinte: uma nuvem negra cobriu a Europa por 300 anos e agora essa nuvem está se dissipando porque Deus morreu. Esse aforismo de Nietzsche diz o seguinte: a Inquisição por 300 anos era a nuvem negra que cobria a Europa. E a crença naquele Deus que queria executasse todos os hereges, aquele Deus morreu. Pense nisso.